Olha, de volta ao passado, a Alemanha quer ficar o país com o exército mais forte da Europa, com 460 mil soldados e um papel de liderança na OTAN, gente. Nós estamos voltando ao passado e talvez uns e outros lembram que quando a Alemanha começa a se preparar, olha, gente, isso pode dar errado. Mas o nosso ministro, o melhor de todos os tempos, da defesa, ele exige a prontidão para a guerra. E por isso, ele quer a qualquer custo juntar milhares de soldados, investir fortemente no equipamento militar e fazer com que o risco de um possível conflito está aumentando. Não pelo contrário daquilo que ele diz. Quanto mais armas, mais sossegado nós estamos. Pois, a estratégia apresentada pelo ministro da Defesa, Boris Pistorius, no dia 22 de abril, rompe com as antigas tradições e se concentra na prontidão operacional constante. O documento prevê que o exército, as Forças Armadas alemãs, se torne a principal potência militar por meio de investimentos maciços e reformas estruturais. Isso envolve não apenas projetos de armamento de prestígio, mas também uma transformação fundamental de todas as Forças Armadas. O ministro enfatizou que, devido à sua localização geográfica e força econômica, a Alemanha tem a obrigação de garantir a segurança de seus parceiros, gente. Nós temos que proteger todos, gente. Para ser percebida como o exército mais forte da Europa, o ministro da Defesa planeja uma modernização em 3 fases que deverá ser concluída até o final da próxima década. Pelo menos nós ainda temos 13 a 14 anos pelos planos. Um componente crucial desse projeto é a expansão significativa das Forças Armadas. O exército alemão deverá atingir uma força total de 460 mil soldados prontos para o combate até meados da década de 2030. Desses, 260 mil são para o serviço ativo e 200 mil para uma reserva altamente móvel. Para garantir que a Alemanha possa mobilizar o exército mais forte da Europa, uma nova lei foi aprovada no início desse ano. Tudo vem acontecendo assim, rapidinho, né, gente? Essa lei exige que todos os homens de 18 anos se registrem e se submetam a exames de aptidão física. Embora o serviço militar permanece voluntário, por enquanto, a infraestrutura necessária para uma mobilização rápida já foi estabelecida. Em caso de ataque ao flanco leste, quer dizer, da Rússia, né? Até 800 mil soldados e centenas de veículos precisam ser escoltados com segurança através da Alemanha. Quem deseja comandar o exército mais forte da Europa também precisa dominar a infraestrutura. Por esse motivo, as redes ferroviárias, rodoviárias e portos recebem prioridade militar. Os investimentos nessas capacidades logísticas são enormes e exigem estreita coordenação entre as autoridades civis e as Forças Armadas. Dessa forma, a Alemanha fortalece sua posição como um parceiro indispensável na aliança transatlântica e garante o abastecimento de todos os seus aliados. Esses são planos ministeriais típicos. Mas como é a atual realidade? Afinal, o papel
O documento que foi apresentado é paciente, né? Vocês sabem nisso. Muitos planos que são feitos, eles acabam não sendo colocados na realidade porque não foram vistas as dificuldades para fazê-lo. Então nós juntamos algumas coisas aqui da situação da Alemanha para vocês verem, entenderem como a real situação, a verdadeira situação na Alemanha está. Mesmo com as palavras do ministro, dificilmente tudo que ele gostaria de mudar, de fazer, vai acontecer. Por quê? Porque nós temos coisas que nós queremos compartilhar com vocês. Geograficamente, a Alemanha é o centro logístico da Europa e, portanto, um polo para as tropas da OTAN no flanco leste. Problema nisso? Essa função entrar em conflito com uma infraestrutura de transporte desgastada. Muitas pontes foram projetadas para tráfego civil, não para viagens repetidas de tanques de 60 toneladas e veículos de transporte pesado. As estradas, pontes e ferrovias da Alemanha são apenas parcialmente adequadas para um grande e rápido deslocamento militar. A infraestrutura não entrou em colapso, mas está muito deteriorado, estreita e burocrática para cumprir efetivamente seu papel como um polo da OTAN. Existem aproximadamente 40 mil pontes nas rodovias e estradas federais alemãs. 5.800 pontes, aproximadamente 14 a 15%, precisam de modernização. Muitas delas, estruturas grandes e sobrecarregadas. Uma parcela significativa dessas pontes tem um índice de capacidade de carga de 4 ou 5, as piores categorias. Proporção de superfícies de pontes em bom ou muito bom estado diminuiu diminuiu 10% nos últimos 20 anos. Hoje, nós estamos em 30%. 30% se encontram no estado bom ou muito bom. O resto apresenta dificuldades. Tá? Proporções de superfícies de pontes em estado adequado ou ruim aumentou 47%. Tá? Isso significa que quase metade das pontes rodoviárias agora suportam carga apenas marginalmente. Pontes ferroviárias, o Caio juntou vários pontos, também em estado crítico. 25% das pontes ferroviárias alemãs apresentam danos extensos. 5% terão que ser demolidas nos próximos anos, pois a reforma não é economicamente viável. Isso é particularmente relevante para o transporte militar, já que o transporte ferroviário desempenha um papel fundamental no contexto da OTAN. Se calcula com as ferrovias. Tá? Mas nós temos grandes problemas. Outra coisa, hidrovias, eclusas e pontes. 85% das eclusas na rede hidroviária federal estão em estado apenas adequado, inadequado ou ruim. 85%. 49% das pontes hidroviárias também se enquadram nessa categoria de estado ruim, gente. Para o transporte militar pesado, como tanques, veículos de recuperação, transporte de munições, isso significa o seguinte:
desvios devido a pontes fechados ou com restrição de peso, deslocamento mais lento de grandes unidades, maior vulnerabilidade, pois os movimentos são mais previsíveis e menos flexíveis. Claro, se o concorrente sabe quais são as pontes que não aguentam esse peso, estão fora da questão, né? Então assim você não tem flexibilidade, você tem que, né? Tá entendendo? Outra coisa, maior pressão sobre a ferrovia, que já se encontra em mau estado de conservação. Pois são todas essas as coisas que nós temos, os problemas que vêm vindo, e o ministro, ele quer mudar tudo, gente. Acontece, claro, que a Alemanha, levando isso em conta, vai se endividar ainda mais, absurdamente, tá? Mas ao mesmo tempo, gente, quem é que vai construir, quem é que vai arrumar isso tudo? Nós não temos mais pessoas. E dentro de algum tempo, o nosso governo nem consegue colocar apartamentos o suficientes para as pessoas que necessitam, tá? Apoio social. Ele, nos últimos 20, 30 anos, não fez a manutenção e hoje está tudo num estado grave. Tá? Vocês viram aqui através dos números que eu passei para vocês. E ele vem me dizendo que dentro de 10, 13, 14 anos ele quer resolver isso tudo. Gente, isso não é possível. Tá? Isso não é possível. Tá? Mas, você sabe, né? Falar, a gente pode falar muito, né? Mas todos que entendem um pouquinho e estão vivendo aqui, sabem que isso é uma coisa impossível. Por quê? Porque as pessoas simplesmente faltam. Mesmo que tivesse dinheiro, dívidas o suficiente, fazer dívidas o suficiente, não tem pessoas, gente, né? E não tem empresas o suficiente que sabem fazer isso. E eles também só têm um certo número de equipamento para fazer essas manutenções. Gente, para vocês, um grande abraço, mão no coração e até no próximo vídeo. Valeu, gente!